o devir. Animal, minoritário, imperceptível, o devir imortal, no sentido de um gesto que permanece, porque retorna. O devir é, em certo sentido, a estratégia para associar aquilo que existe não a uma estrutura que é prontamente, decididamente, resolutamente, permanentemente, estavelmente, e nem aquilo que imita uma outra, como se houvesse uma representação que fosse imitada, como se houvesse uma estrutura de uma substância que é capturada e pode ser imitada por uma outra. Então, nem ser, nem imitação. Devir. O devir, portanto, ele é feito de uma espécie de contágio, uma transformação que não é levada a cabo, porque se a transformação é levada a cabo, você simplesmente se torna alguma coisa, né? Aquilo que deveio, aquilo que se tornou, virou alguma coisa, e não é aquilo que é virado que interessa, mas é o próprio movimento intenso, a própria pulsação desse devir, né? Então, por exemplo, no caso do Willard, com o qual eles começam falando, né? No caso do Willard, não se trata de dizer que o Willard ele se transformou num rato, nem sequer que ele imitava um rato, como se o rato fosse alguma coisa que pudesse ser destacado de todos os ratos e que ele pudesse imitar, instanciar. Não, houve aí uma sequência de uma conjunção, uma ocorrência de consistência. Ele começou a conviver com os ratos, ele foi forçado aos ratos. Não sei se vocês viram o filme, tem os dois, né? Tem o novo e o velho. O velho é dos anos 70 e o novo é dos anos 90. O velho Willard tem algumas diferenças importantes, mas o velho Willard ele é forçado aos ratos pela situação social da mãe dele, que inválida, ele tem que cuidar do emprego num escritório, né? O Willard aparece quase como um escrivão, desses que passa a vida registrando como um funcionário de arquivo. Então é quase como se fosse uma espécie de humanidade memorial. E aí o que ele vai acontecer é que ele começa a ser atormentado, assombrado por lembranças das pequenas convivências que ele vai tendo com os ratos. E aí os ratos vão se propagando e vão se propagando nele. Ele vai deixando os ratos se propagar e vão se propagando nele. E aí ele forma uma aliança. E isso é muito interessante no Contágio, porque é um primeiro rato de uma matilha, que é o Ben, que faz uma aliança com o Willard, e essa aliança envolve coisas humanas e coisas roedoras, né? E tudo isso num espaço da casa que se torna o espaço, o sótão, que vai se aumentando, e o Willard vai se
se vendo tomado pelos ratos por todos os lados, e aí você tem brigas, porque acaba que um dos ratos acaba sendo morto num episódio no escritório onde o Wheeler trabalha, e aí num desses episódios, então aparece aí uma inimizade, né, mas essa inimizade ela não afeta o contágio, ela não afeta o Devir, ela está na história do próprio Devir, não é que aí então o Ben sai fora e corre para a matilha humana, ele não corre para a matilha humana, né, ele continua nesse Devir, mas ele também não se tornou rato. O Devir ele tem todos esses episódios, né, e o que essa história conta é um pouco essa diferença entre imitar de um lado e ser de outro, né? E portanto é como se houvesse uma espécie de vibração corporal no Ben, que não faz ele virar um rato, não é uma transformação, não é uma metamorfose, mas faz com que os ratos falem dele, né? E falem dele através dessas lembranças, né? E a lembrança é uma coisa muito importante, o termo que Deleuze e Guattari usam nesse capítulo, nesse texto, 1730, Devir intenso, Devir imperceptível, é justamente uma coisa vampiresca, né, como eles apontam sobre os vampiros, porque os vampiros eles vão tomando conta, né, mas esse tomar conta não é jamais completamente efetivo, completo. Ele é justamente por meio de gestos que são retomados. E aí o termo que eles usam, justamente nesse capítulo, é o termo lembranças, o termo souvenir. E souvenir tem um parentesco, fonético, gráfico e talvez etimológico, né? Daquilo que vem. Então você tem o advento, você tem o evento, você tem também o devento, né? O devento, o advir, aquilo que vem, né? E aquilo que é o devir, que é também o souvenir. Então a lembrança é quase como se fosse uma espécie de como se fosse uma vinda subreptícia, uma vinda por baixo, né? E esse souvenir vai se transformando num devenir, porque justamente a história dessas lembranças, o impacto dessas lembranças é um impacto de fazer afetar, né? É como se fosse assim, a microscopia, o subterrâneo do afetamento. Mas acontece que o afetamento, o contágio, o contato, ele não é simplesmente alguma coisa planejada no sentido de um projeto, no sentido de uma ordem estabelecida. O contato é justamente um produto de que os planos, os projetos, eles se tocam, né, de alguma maneira. E eu vou voltar a isso quando estiver falando especificamente da sessão que se chama Souvenir mon planificateur, lembrança de um planificador, que vai distinguir dois planos, o plano no sentido do projeto, o plano de organização, desenvolvimento, e o plano de consistência, de composição, plano do contato, plano do contágio. Mas antes disso, é interessante pensar no devir justamente como aquilo que escapa de uma inteligibilidade. É como se, apesar de toda a inteligibilidade, apesar da captura da inteligibilidade que a gente pode fazer, digamos, apesar de todo o projeto, vamos dizer assim, de todo o projeto metafísico, tem uma outra dimensão parametafísica, uma outra dimensão complementar a esse projeto, que é a dimensão do devir. O devir.
É interessante notar que é como se o devir fosse, portanto, um produto de que as inteligibilidades que são instanciadas, elas são instanciadas uma ao lado da outra. Então você não tem a parte de toda a captura que você pode fazer, a parte de toda essa dimensão metafísica em que uma coisa é arrancada, em que a inteligibilidade é arrancada e você revela, expõe aquilo que está por trás, aquilo que está dando, aquilo que está oferecendo a estrutura de uma certa coisa, você tem uma outra dimensão, que é a dimensão, digamos, quase espacial ou espaço-temporal do contágio. A dimensão do devir, a dimensão em que uma coisa se lembra da outra, uma coisa se conecta à outra, uma coisa se esbarra na outra. Essa dimensão do esbarro faz uma trama que afeta, que embaraça e que perturba a instanciação, perturba o projeto. Então, mais ou menos assim, você diz assim, então a estrutura dessa substância é essa aqui, então a substância pode ser capturada dessa maneira, então eu sei aqui como é que é a toca, eu sei, portanto, então é isso que está plenamente presente aqui. E, no entanto, essa substância, essa morada, ela é invadida por musgos, essa morada, essa toca, ela tem uma infiltração, por ali vive um nicho de um outro animal, por ali tem uma outra planta, por ali tem um fungo, por ali tem uma umidade que afeta a toca completamente. Então o coelho ele já se torna uma outra coisa porque ele é obrigado a conviver, contagiar, ter contato com alguma outra coisa, com uma outra população que ele não imita, que não é da filiação dele, não é, portanto, da casa dele, não é do subterrâneo da casa dele, mas é de uma outra coisa que está ali contagiando, convivendo com ele. Então isso não torna o coelho numa outra coisa, não torna a toca numa outra coisa, mas justamente se infiltra na toca. E essa infiltração é dada justamente pela súbita, por exemplo, do súbito souvenir, a súbita lembrança que você tem de alguma coisa. Subreptícia, que justamente vem e te perturba, te assombra, te acossa. Esse acosso, esse preciso acosso, é que vai fazer com que você saia dessa estabilidade que é dada por uma substância que pode ser entendida, representada, capturada de uma maneira tal que você possa tornar a substância, digamos, reprodutível, né, e completamente redundante, uma vez que você pode artificializar ela. Então, quando você pensa na artificialização dessa substância, você entende que quando você for artificializar, você vai ter que implementá-la em outro lugar, e aí vai acontecer devires. Por que vai acontecer devires? Porque vai acontecer contato. Então, a estrutura da lembrança é a estrutura do contato. E aí, justamente, é onde eles expressam essa ideia de que o gesto, ele mesmo, ele é a singularidade, ele é a axeidade, né? Que é o termo do Duns Scoto para exprimir justamente uma coisa que tem a ver com uma característica não qualitativa de alguma coisa. A axeidade seria uma espécie de, poderia ser traduzido como hestidade. Então a diferença entre esta caneta
e esta caneta, e aqui a diferença, a gente vai voltar a falar de diferença, espero, daqui a pouco, a diferença entre essa caneta e essa caneta não são as qualidades delas, mas são justamente que essa caneta é essa caneta e essa caneta é aquela caneta. Então a axiidade seria essa estidade, né, que faz com que a caneta vai sendo independente de qualquer qualidade dela, ser verde, ser azul, independente de qualquer qualidade, ela tem uma estidade. Então isso faz com que, por exemplo, Duns-Scotus possa defender a ideia de que Duns-Scotus possa defender a ideia de que os indiscerníveis não são idênticos, porque duas coisas podem ser completamente indiscerníveis, vamos supor que essas duas canetas fossem absolutamente, as propriedades delas fossem as mesmas, as qualidades delas fossem as mesmas, mas elas não são idênticas porque tem alguma coisa que difere uma da outra, que essa é essa, essa é essa e essa é aquela. Então essas é que fariam essa diferença. Isso é a axiidade. E a axiidade aqui, ele vai dizer assim, não é um indivíduo, mas é justamente um certo gesto. A fórmula que eles vão usar vai ser um artigo indefinido, um nome, um substantivo, e depois um verbo no infinitivo. Então vai ser, por exemplo, um vento soprando. Ou vai ser, por exemplo, um súbito desejo atormentando, ou uma dor inesquecível, né? Uma dor aparece, uma dor aparecer, né? Vamos dizer melhor ainda, uma dor aparecer, né? Um desejo surgir, né? Um vento soprar. Então aqui você está falando de alguma coisa que pode acontecer aqui, ali, então é isso que tem a ver com o devir, porque tem a ver justamente com o contágio, porque isso que vai, e isso é a axiidade, essa é a singularidade, né? Essa é a coisa única que, portanto, vai dar identidade ao indiscernível, justamente porque isso não é isso não está associado a qualidade nenhuma. É um vento soprar. O vento soprar não está associado a nenhuma qualidade específica. Mas e isso se repete várias vezes, né? E aqui a gente pode pensar, né, pensando na repetição desses gestos e quase nesse caráter interminável dessa repetição, né? Porque por causa da lembrança, né? Você vai lembrar justamente, você não sabe bem aonde, e essa questão das qualidades, você não sabe bem onde, mas você se lembra daquele vento soprando, daquele desejo surgindo, você se lembra daquela estrutura ali, você se lembra daquilo, você não se lembra de mais nada. Então o devir, ele é uma atração que não tem a ver com o devir é uma atração que não tem a ver com uma estrutura que está pronta em você, mas tem a ver justamente com aquilo que te assola, né? Então o devir é justamente o que vem de algum outro lugar te assolar, né? E aí a gente pode pensar na diferença, como a gente estava pensando, né? A diferença da diferença e repetição, porque a diferença da diferença e repetição é a diferença que tem a ver com justamente com a universidade do ser, né? O ser é a diferença, né? O ser é essa diferença, e portanto isso não quer dizer que a diferença é sempre a mesma, mas a diferença ela é neutra, afirmada e retornante, né? E aqui, num contexto um pouco diferente, Deleuze e Guattari estão falando de
Estou falando do devir justamente como o movimento da diferenciação. Então você tem uma população de coelhos ao lado de uma população de roedores, e aí você tem uma população de coelhos sem a população de roedores, a diferença vai ser o contágio. Vai ser justamente que você entra em contato com alguém. Então o Willard entrou em contato com os ratos. Quando ele entra em contato com os ratos, alguma coisa completamente diferente vai surgir e vai contaminar, vai entrar por ele. Então, e vai entrar por ele por meio das lembranças, o souvenir, o devenir. Então isso vai entrando de uma maneira que não é mais absolutamente uma fixidez, uma estabilidade, alguma coisa que pode ser extraída ou pode ser capturada. Então a diferenciação, ela é feita pelo devir, né? Então o devir, ele perturba a substância, ele acossa a substância, né? E essa perturbação, ela faz com que haja toda uma história que não é uma história de fora, nem é uma história que deixa de ser unívoca, mas é uma história que faz com que a coexistência tenha seu efeito, porque a substância não está extraída do contato, do contágio, porque ela não está extraída da coexistência com as outras substâncias. Então é como se aqui você tivesse uma peça num quebra-cabeça, e aí você tivesse os gradientes, e aqui é interessante a gente voltar a esse termo devir intenso, né? Esse tema muito importante na diferença e repetição, que é a intensidade. A intensidade, ela é contagiosa, né? A intensidade é a estrutura de um contágio. A intensidade não é uma qualidade ela mesma, né? A intensidade a intensidade é aquilo que justamente contagia. Então, intensa, por exemplo, a temperatura, né? Você põe uma coisa grande ao lado de uma coisa pequena, em princípio, por si só, a coisa pequena não vai se tornar maior, e a coisa maior não vai se tornar menor. Mas se você coloca uma coisa quente ao lado de uma coisa fria, a coisa fria vai ficando mais quente, a coisa quente vai ficando mais fria, né? Então, por exemplo, você pode pensar nessa estrutura, essa é uma estrutura espacial da intensidade, mas você pode pensar na estrutura temporal da intensidade, que é o ritmo. Ele começa a bater, e essa batida, ela vai afetar os seus ritmos corporais, o pé que você começa a bater, a música que você estava tentando tocar. Essa batida vai contagiar. O ritmo contagia, né? O ritmo contagia porque ele é intenso, né? Ele tem essa intensidade. Então o devir, ele é fundamentalmente uma passagem de intensidades, né? Ele é uma onda de intensidade. É como se fosse um tremor, né? É como se você não existe fixamente, você existe numa tremida, assim, numa estrutura, você existe num foco trêmulo, e esse trêmulo é trêmulo de intensidade, né? Então, justamente é disso que então o devir se trata. Não se trata de pulsar de uma certa maneira, não se tornar uma outra coisa, né? Então, é claro que quando você imita, o devir vem vindo, né? Então, esse exemplo de você devir cachorro acontece assim. Você não começa a latir, você simplesmente pensa que você tem que imitar o cachorro saindo com quatro patas, mas andando com quatro patas. Então você põe o sapato, porque você não vai sair, você vai sair pela rua, né? O cachorro vai para a rua, e o cachorro vai para a rua, você não vai sair sem sapato, evidentemente. Então você põe o primeiro sapato e amarra o sapato com a mão. Você põe o segundo sapato, amarra o sapato com a mão. Põe o terceiro sapato, amarra o sapato com a outra mão. Quando você põe o sapato na quarta pata, ou seja, na sua mão, sua terceira mão, porque a outra já está com o sapato, você não pode mais amarrar o sapato com nenhuma mão. Aí você tem que fazer isso com a boca. Bom, aí então você devir. Aí o devir aparece. É nesse momento que o devir aparece. O devir aparece justamente no processo do contato.
E é por isso que a relação do Willard é, em particular, com alguns ratos, né? São os ratos, digamos, os xamãs, né, que vão fazer esse contato entre duas populações diferentes. Então o contato ele tem uma feitiçaria, né? Ele tem toda uma conjuração, né? Então é por isso que a lembrança é de feiticeiro, e a lembrança é justamente daquilo que vai tentar fazer com que eu use os meus próprios recursos para ser contagiado, ser lembrado do cachorro, entrar no devir cachorro, mas não é que a minha mão vai se transformar numa pata. Entende? Eu uso uma outra coisa, eu sou levada pela função, e nem sequer pela função, pelo efeito que aquilo tem. Então, aqui é muito interessante, né? Então, por exemplo, você tem uma vez eu vi um cisne que entrou na matilha das ovelhas. E aí o cisne tinha que andar como a ovelha, mas é claro que o cisne não tem patas como a ovelha, então as patas são diferentes. Então ele vai ter que encontrar um outro jeito de fazer aquilo que as ovelhas fazem. Então o contágio não é uma mudança na estrutura substancial de alguma coisa, é justamente uma transformação naquilo que você faz com a coisa. Então você não é que a minha mão se transformou numa pata, é que a minha mão se transformou, a mão passou a ser tratada como uma pata, sendo uma mão. Então não é sobre aquilo que se é que aquilo que se está justamente nesse tremor, porque é contagiado por uma outra coisa que não é aquilo que é. Então é como se fosse uma possessão, o devir, né? Uma possessão que nunca é completa. Uma possessão como uma incorporação de alguma coisa, que é a lembrança, uma lembrança que por exemplo, que te acossa, que te assola e você não consegue, mas é uma lembrança traumática que sempre vem, né? Porque a lembrança, como o devir, ele tem esse tempo que não é um tempo da continuidade, é um tempo da intermitência, né? Ele vem e vai embora, vem e vai embora. Então é como a lembrança, subitamente você tem essa lembrança. E esse súbito significa essa capacidade de desorganização, de desarranjo, de perturbação, né? Que a lembrança, enquanto lembrança, tem, né? E isso é da estrutura do contato, do contágio. O contágio não é alguma coisa que o contágio não é alguma coisa que pode ser controlado, ou bem, ele pode ser controlado, mas quando ele uma vez que se joga alguma coisa na coexistência com outras, contatos imprevisíveis vão ter lugar. E são esses contatos imprevisíveis, são desses contatos imprevisíveis que a gente está falando quando a gente fala de devir. São esses contatos que justamente tem a ver com um contágio que não é alguma coisa substancial, que não se substancializa, não simplesmente é. Né? E nem procura se transformar completamente naquilo, mas é justamente esse momento, esse gradiente de intensidade, de transformação, né? Que o Willard vive no filme, né? Nos dois filmes. E aí, para esclarecer isso,
é bem interessante pensar justamente nessa, como eu estava dizendo, nessa sessão que chama Souvenir no Planificateur, né? E aí aparece a ideia de planos, né? E aí você tem justamente essa ideia de que em português como em francês você tem essa ideia de plano que serve para, que tem dois significados, né? Eles começam dizendo duas maneiras de conceber o plano, talvez dois significados de plano. Tem um plano no sentido do projeto, né? E plano no sentido do projeto é alguma coisa que nunca se dá no projeto, né? Então isso significa que que o plano não é alguma coisa que aparece. Então, por exemplo, existe um plano do mundo, a natureza está planejada, né? Então você vai falar isso, né? Tá todas as coisas são planejadas, né? O plano piloto é um lugar planejado, né? Agora aquilo que planeja o plano piloto não está no plano, né? Não é coisa alguma que está no plano, está de alguma maneira de fora, numa espécie de dimensão suplementar, numa espécie de um lugar que não se dá no mesmo lugar onde lugar que não se dá no mesmo que aquilo que ele faz se dá. Então, por exemplo, vai dizer assim, aqui vai ter uma casa, aqui vai ter uma escola, bom, beleza. Então, agora, esse plano, ele mesmo, ele não está nem na casa nem na escola, né? Então, pensa nos genes, por exemplo, né? Os genes, eles não estão no seu olho, né? Eles estão em algum outro lugar, eles são de uma dimensão suplementar, né? E essa dimensão suplementar é que é interessante, é um N+1, como eles dizem, mas é um N+1 que não está completamente fora, e a gente vai voltar a isso quando a gente falar em outro plano. Então, o que acontece? A partitura de uma música, a partitura de uma música não é uma nota da música. Claro que você pode expor também, né? Ou seja, o plano é uma coisa que não está exposto, e aí é essa a questão, né, da metafísica, né? Digamos assim, aqui que reside esse ofício de procurar procurar o que está escondido, né, e revelar aquilo que está escondido, né, revelar aquilo que está subjacente, revelar o que faz com que uma coisa, a physis, surja de um certo jeito, e o que faz com que ela se vele, né, expor a toca. Né, você vai assim, a toca funciona assim, você tem o plano, você tem o mapa do plano da toca. Agora, o plano da toca não está na toca, o plano da toca está, digamos assim, em alguma coisa que você faz antes e faz depois, mas na verdade é como se aí você tivesse um plano, e esse plano vai ser um plano para as tocas artificiais que você vai construir quando você precisar fazer coelhos artificiais ou algo parecido, e aí você vai ter esse plano. Agora, esse plano, ele não está na toca, né? Então essa dimensão da substância exposta, ela não está lá. Mesmo que você exponha a substância, mesmo que você exponha o plano não vai estar no lugar onde o plano atua, né? Então, de novo, o gene não está no olho, né? Você olha os olhos de alguém, você não está olhando esses genes. Agora, esses genes, em certo sentido, planificam o olho, mas eles planificam o olho estando em outro lugar. Claro que eles podem ser expostos, eles podem ser vistos, né? E cada vez mais as coisas são expostas, e os planos, eles mesmos, são vistos, mas, no entanto, eles não estão no mesmo lugar em que as coisas que eles estão planejando estão. Então, por exemplo, enfim, você pode ter a partitura, você pode ver a partitura, você pode ler a partitura enquanto você está ouvindo a música, mas a partitura é uma coisa e a música é uma outra coisa, né? Então aí você tem a partitura se dando num lugar que não é a própria partitura que está planejando, a partitura está planejando uma música,
Né? Então, o plano é isso. Agora, o plano é como se fosse assim, a maquete da casa. A maquete da casa pode estar dentro da casa, mas a maquete pode estar em outro lugar completamente diferente. Ver a casa não é ver a maquete, ainda que você possa encontrar o plano ali em algum lugar, mas você nunca vai conseguir fazer isso, digamos assim, perfeitamente, justamente porque junto com o plano, com essa concepção do plano, tem uma outra concepção do plano, né? Você não vai conseguir porque tem devir, e o devir vai aparecer justamente na outra concepção do plano. Uma noção de plano completamente diferente, né? Um outro plano. E esse outro plano é o plano no sentido do plano geométrico, do plano do as coisas estão num plano, as coisas estão no mesmo plano. Você diz que as coisas estão no mesmo plano, você está dizendo, pronto, né? Você está dizendo que as coisas estão, as coisas coexistem. Esse segundo plano, se o primeiro é o plano no sentido do projeto de organização e de desenvolvimento, né, espacial, temporal, né, a organização e o desenvolvimento, você tem também aqui aqui você tem um plano de coexistência, né, que é um plano de consistência. Como é que uma coisa vai ser consistente com a outra? Como é que as compossibilidades vão se articular? Né? E aqui portanto, um plano de composição. Esse plano de composição é um plano em que, digamos assim, a partitura e a música elas coexistem. Ou, para falar de outro jeito, a música coexiste com a outra música. Então, quando você está tocando a música que está planejada na partitura, você fala assim, dó, ré, mi, sol, 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 sol. E aí vem uma outra música que tem um outro ritmo, que tem uma intensidade, devir, contágio, e vai afetar, porque a outra música vai dizendo, vai tocando dó, ré, mi, 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 aí você vai ouvir o sol junto com mi, aí você vai ouvir um acorde e pronto. Então aí você já tem aí o contágio, você já tem a consistência, você já tem a coexistência, né? Entende? Então o plano de composição é um plano que, em certo sentido, diz toda a inteligibilidade extraída ela é perturbada pelo devir. É claro que você sempre vai poder entender o contágio, estudar, digamos assim, a ecologia das populações para entender o contágio entre as populações de roedores e as populações de coelhos, mas a ideia é que isso vai estar sempre colocado em algum lugar. Toda essa estrutura vai ter que ser colocada em algum lugar que vai ser contagiado pelo lugar onde ela esteja. É como se fosse assim, eu não posso me desvincular do espaço do tempo, porque o espaço do tempo justamente é o que me trazem, que me colocam num certo plano geométrico, nesse sentido, no plano de consistência. Esse plano de consistência é justamente aquilo que faz com que eu seja, de alguma maneira, implementado e, bom, aí é isso, né? Então quando isso foi implementado, foi ser implementado com alguma outra coisa. Então o mundo é vasto, ele vai ter que, qualquer artificialização que você fizer, você transforma o mundo numa enorme estrutura artificial, num enorme dispositivo, mas isso vai conviver com outras coisas, né? E essa convivência vai gerar contágio, contaminação, contato, devir. Né, porque há a consistência, há a composição. Então essa estrutura artificial vai ter que estar num habitat, vai ter que estar numa cena, vai ter que estar numa situação, e é justamente aí que o contágio vai acontecer, né? Então o devir, ele é justamente aquilo que impede o projeto, né, perturba o projeto e perturba o projeto da metafísica, né, porque justamente introduz essa dimensão de contágio. As coisas não são simplesmente as substâncias, elas estão em certos lugares que fazem com que elas sejam atravessadas por devires, sejam atravessadas por acossos, lembranças, assombrações. Então aqui é como se tivesse uma outra trama que contaminasse o projeto, né? As coisas não estão estáveis, fixas, prontas, como numa paisagem, precisamente porque no meio da paisagem está acontecendo uma trama.
né? Tem um pássaro que agora está fazendo um nicho junto com uma outra população de outros animais e de outras plantas, e aí é preciso fazer uma aliança. Isso não é genealógico e nenhuma evolução vai lidar com isso. É como se fosse assim, além da evolução há uma ecologia, e sempre vai ter uma ecologia, sempre vai ter um ambiente partilhado, e esse ambiente partilhado é a consistência, é precisamente o plano de composição. Então, justamente isso é que faz com que a presença completa, a usia completa, ela seja sempre insuficiente. Ela vai ser sempre insuficiente porque você vai ter o devir. E aí você não vai poder ter o conhecimento que abarca tudo, porque esse conhecimento que abarca tudo, ele tá esquadrinhado num plano de consistência, ele tem um habitat, ou seja, qualquer implementação dele e o seu próprio conhecimento é assolado de fantasmas, de lembranças, de souvenir, devenir, de acossos, de espectros, de gestos que vêm de um outro lugar. Então é mais ou menos o seguinte: você imagina então que você vai ter uma metafísica que vai capturar tudo, né? Só que essa captura ela tem um endereço, se você quiser, e esse endereço é justamente um eco, um habitat, um plano de composição, um plano de consistência. Então você tem uma casa completamente planejada, mas aí uma toca completamente planejada, mas aí o musgo vem, mas aí aí vem os bichos, ou seja, as coisas. Aí você pode tentar, é claro, recuperar o plano, que a gente faz o tempo todo. A gente tenta manter uma casa limpa, organizada, e a gente tenta fazer isso mantendo sempre as coisas como elas foram planejadas, né? Manter o plano está sempre, ou seja, esse elemento estruturante, ele está sempre voltando sobre as axeidades, né? Sobre as singularidades que vão acontecendo, sobre os devidos, né? Mas no entanto é uma luta inglória, né? Porque justamente a entropia, a tendência à bagunça, se você quiser, ela é um produto justamente do devir, né? Você tem coisa continua, o contato continua acontecendo, né? Você não consegue tirar sua casa do plano de consistência e colocar ela num lugar, vamos dizer, abstraído, num lugar pristino, num lugar sem contato, sem contágio. Você não consegue fazer isso, né? Então o contágio vai continuar acontecendo, coisas vão ser adicionadas, e esse é mais ou menos o mecanismo do devir. Então é claro, o plano, então, ele tem que entrar quando você pensa, mas então tem que ter uma estrutura que vai organizar a casa, mas essa estrutura também é contaminada, também é contagiada. Então você vai vou contratar uma empresa que chama um dispositivo, botar um dispositivo que vai limpar a casa, mas esse dispositivo também tem contágios, né? Tem um bicho que entra dentro, né? Tem tem as condições do clima, tem as condições da própria sujeira, tem as condições da própria casa, então ele vai receber. Várias coisas vão acontecer que são contatos, né? Contágios. Então é como se a metafísica tivesse sempre que viver como uma espécie de para-metafísica. Né? E essa convivência é a convivência entre essa dimensão substancial, se vocês quiserem, e a condição do devir, né? De todos esses devires que são que afetam aquilo que procura ser substancial, estabelecido, majoritário, estável, né? Mas que também é acossado, né? Então toda a substância está vulnerável
a esses acostos, a essas lembranças, a esses devides. Então a estabilidade é perturbada, né? E é perturbada justamente porque ela não pode se dar senão num plano de consistência.